Imagine-se no lugar de um arquiteto apaixonado pelo AutoCAD, dominando todos os desenhos em 2D com maestria. Você está acostumado com todos os atalhos, comandos, ferramentas desse software que sempre foi o seu companheiro de jornada. Mas um dia você decide dar um salto para o futuro da arquitetura e embarca na aventura do Revit. No começo, tudo parece promissor, um mundo tridimensional cheio de possibilidades se abre diante dos seus olhos. Porém, aos poucos, você se vê preso em uma teia de erros comuns que poderiam ter sido evitados. Hoje eu quero revelar os 5 erros mais comuns que arquitetos enfrentam ao migrar do AutoCAD para o Revit. Então prepare-se para descobrir como evitar essas armadilhas e tornar a sua transição para o Revit um sucesso. Quer saber quais são esses erros? Então assiste esse vídeo até o final. Oi, gente, bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Karime, eu sou arquiteta especialista em plataforma BIM e nesse canal eu falo sobre arquitetura, sobre projetos utilizando o Revit e eu espero ajudar os profissionais da construção civil a fazerem uma transição entre programas, especialmente entre o AutoCAD para o Revit de uma forma assim mais suave e bem sucedida. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre os 5 erros comuns ao migrar do AutoCAD para o Revit, como diferenças, organização, planejamento, configuração gráfica e funcionalidades do BIM. E enquanto eu for falando sobre isso, eu quero ir mostrando para vocês alguns exemplos práticos para você ver exatamente sobre o que é que eu estou falando e como que você pode evitar de cometer esses erros. E também eu já vou te dar algumas dicas assim pessoais, tá? Bom, o primeiro erro é não entender bem as diferenças entre o AutoCAD e o Revit. Primeiro de tudo, a gente precisa entender a diferença entre esses dois softwares. Sabe por quê? Diversas vezes eu já vi profissionais desenhando projetos em Revit utilizando linhas para representar mobiliários, por exemplo, e as linhas no Revit, elas não contêm nenhum tipo de informação. Então, isso acontece porque na cabeça do profissional ainda está funcionando o método do AutoCAD. Por isso que é importante entender bem a diferença entre um software e o outro. O AutoCAD e o Revit, eles são dois softwares muito utilizados na indústria da arquitetura em construção, mas cada um deles tem a sua particularidade e funcionalidades distintas, né? Uma das principais diferenças entre eles está na mudança de paradigma que ocorre ao você migrar do AutoCAD para o Revit. Mas o que é mudança de paradigma, né? É uma transformação muito, mas muito significativa nos princípios, abordagem e conceitos. É a ruptura do método tradicional e a introdução de uma nova forma, né, de projetar. E o AutoCAD, ele é um software de desenho que ele já tem sido usado há décadas para criar desenhos em 2D. Ele é conhecido pela sua forma de criação de projeto baseados em linhas e formas geométricas, onde os profissionais eles fazem os seus desenhos de forma individualizada e organiza tudo em camadas que são os layers. Os desenhos no AutoCAD, eles são criados de forma independente e qualquer alteração feita no projeto não tem impacto nenhum nas outras partes do projeto, nos outros desenhos. Por outro lado, o Revit, ele é um software de modelagem de informação da construção que ele permite a criação de modelos 3D inteligentes de edifícios e projetos de infraestrutura. Ao contrário do AutoCAD, o Revit ele adota uma abordagem baseada em objetos, em que os elementos do projeto eles são modelados com informações paramétricas. Então, isso significa que todos os elementos criados no Revit são inteligentes, têm propriedades associadas como dimensões, materiais, informações dos mais variados tipos.
Então, a mudança de paradigma entre o AutoCAD e o Revit é significativa, porque o Revit, em vez de desenhar apenas linhas e formas geométricas, você está construindo um modelo virtual do seu projeto real. Isso permite que você visualize o seu projeto como um todo e faça alterações em uma parte do modelo que vai se refletir automaticamente em todas as outras partes relacionadas. Por exemplo, se você move uma parede de lugar, todas as portas e janelas que estão associadas a essa parede também serão movidas automaticamente. Se você remover uma porta, a tabela de quantitativos ela é atualizada e todas as vistas de plantas, cortes e detalhes e elevações que essa porta era representada, automaticamente ela vai ser removida. Mas é importante frisar que o AutoCAD ele ainda é muito utilizado em muitos setores e continua sendo uma ferramenta valiosa para desenhos 2D e algumas tarefas específicas. Porém, o Revit ele é especialmente adequado para projetos complexos de grande escala, onde a coordenação e a colaboração são essenciais. E entender que a mudança de paradigma do AutoCAD para o Revit representa uma transição do desenho assistido por computador tradicional para a modelagem de informação da construção. Essa mudança ela traz benefícios significativos em termos de eficiência, coordenação, qualidade de projeto e faz do Revit uma escolha cada vez mais popular para os profissionais da indústria e da construção. O segundo erro é a falta de organização. A organização é um aspecto fundamental ao se trabalhar com Revit. Uma estrutura organizada é essencial para melhorar a sua eficiência e a colaboração entre os membros da equipe. Uma das principais etapas para você organizar um projeto no Revit é estabelecer uma estrutura clara de pastas e arquivos. Então, ao você criar um projeto, é recomendado você criar uma estrutura de pastas lógica com os diretórios separados para cada diferentes disciplinas, como arquitetura, estrutura, instalações e pastas com diferentes extensões de arquivos, como RVT, DWG, PDF. Então, isso vai facilitar a localização e o gerenciamento dos arquivos de cada disciplina, evitando que você faça confusão e desordem na hora de gerar os seus arquivos. Então, é super importante você nomear também os elementos que estão dentro do seu projeto de forma lógica que faça sentido para você. Você deve dar nomes às vistas, famílias, vistas 3D, componentes, folhas. Então, é recomendado você usar uma nomenclatura padronizada, porque isso ajuda você a identificar rapidamente os elementos que estão dentro do seu projeto, torna o projeto mais compreensível para todo mundo que está trabalhando dentro desse projeto, e quando você precisar buscar qualquer coisa lá dentro, você vai localizar rapidamente. De repente, você vai fazer uma limpeza no seu modelo, você não corre riscos de não saber o que está fazendo, cometer erro de apagar alguma coisa que você não queria dentro do seu projeto. Outra coisa que é importante é colocar cada elemento dentro da sua categoria correta. O Revit ele fornece uma ampla gama de categorias de elementos pré-definidos, como paredes, portas, janelas, pisos, tubulações. Então, ao você modelar esses elementos, é essencial você atribuir a categoria correta a cada um deles, porque isso ajuda você a organizar o modelo e permite que os elementos se comportem corretamente em termos de propriedades. Porque, por exemplo, quando eu quero criar um modelo de vista onde o meu mobiliário fique em meio tom, ou seja, um tom de cinza claro para eu poder dar destaque para as minhas paredes. Então, se eu tiver com uma bancada dentro da categoria de mobiliário, essa bancada também vai ficar em meio tom. E não é isso que eu quero. Eu quero que apenas o mobiliário fique em meio tom. Então, criar tudo dentro das categorias corretas me ajuda na hora de criar filtros, na hora de criar modelos de vista, na hora que eu quero ocultar uma categoria.
quando eu quero criar tabela de quantitativos. Então, para todas essas coisas, eu preciso que o meu componente esteja dentro da sua categoria correta. Outra prática que é super recomendada é o uso de grupos para você organizar os elementos que estão relacionados. Os grupos, eles são conjuntos de elementos que podem ser selecionados, modificados e copiados como um único objeto. Então, ao você agrupar elementos com características semelhantes, você pode facilitar a seleção e a edição desse elemento em conjunto. Então, fazendo isso, você economiza seu tempo e o seu esforço. Além disso, o uso de filtros e modelos de vistas personalizadas pode ajudar a organizar e a visualizar os elementos de forma mais eficiente. Então, os filtros, ele permite aplicar critérios de seleção específicos, como propriedades ou parâmetros, para identificar rapidamente os elementos desejados. Por exemplo, num projeto de estrutura, eu posso criar filtros para os pilares de 30 por 30 ficarem em azul e os de 40 por 40 ficarem em verde. Então, dessa forma, eu tenho total controle sobre o dimensionamento dos pilares de forma super intuitiva, né? Então, a organização eficiente no Revit não apenas melhora a sua produtividade e a colaboração, mas também facilita na manutenção e atualização do seu modelo ao longo do tempo. Quando o modelo está bem estruturado e organizado, fica muito mais fácil você adicionar, modificar ou remover elementos conforme a sua necessidade. E você torna o projeto muito mais compreensível e fácil de gerenciar. Erro número 3 é a falta de planejamento de famílias e componentes. Bom, a falta de planejamento de famílias e componentes no Revit pode levar a um fluxo de trabalho ineficiente e desperdício de tempo. Bom, criar famílias e componentes personalizados é uma parte essencial do processo de modelagem dentro do Revit. E é importante destacar a importância de planejar e criar esses elementos de forma adequada, né? Porque quando você aprende a criar suas famílias paramétricas, você já não depende mais, você já não tem mais que utilizar apenas as que estão disponíveis por padrão dentro do Revit. Isso te abre portas para você criar as famílias que atendem às necessidades específicas do seu projeto e criar elementos que sejam realmente precisos e relevantes para você. Então, um exemplo prático de planejamento de família é a criação de famílias de janelas personalizadas. Em vez de depender apenas das janelas genéricas fornecidas pelo Revit, você pode criar uma família personalizada que atenda às especificações e requisitos do seu projeto. Isso pode incluir todos os detalhes dessa janela, que fará toda a diferença na aparência e no design do seu projeto. Então, ao criar essa família personalizada de janela, você pode otimizar o fluxo de trabalho de diversas maneiras. Primeiro que você terá uma biblioteca de janela personalizada que você pode usar em todos os seus projetos futuros, economizando tempo e esforço. E além disso, ao você criar parâmetros personalizados para as famílias, você pode ter maior controle sobre a propriedade da janela, como altura, largura, tipo de abertura, material, e você pode deixar disponível para ser inserido no projeto apenas as medidas que estão disponíveis no mercado. Então, isso permite uma modelagem muito mais precisa e facilita a manipulação e a edição das janelas dentro do seu projeto. Outro exemplo são famílias de luminárias personalizadas. Então, você pode incluir parâmetros que podem ser ajustados facilmente, como a intensidade da luz, a cor da luz, o ângulo de iluminação. Isso facilita a criação de diferentes cenários do projeto. Já as famílias de mobiliários personalizados, você pode adicionar informações sobre o material, cor, dimensão, até mesmo informações de custo, data de garantia. Isso torna o seu modelo muito mais rico em detalhes e ele pode ser útil
não só para visualizações, mas para análise de espaço, estimativa de custos e diversas outras coisas. O problema de você não saber criar suas próprias famílias e você não ter um template que tenha as famílias que você precisa é que geralmente você vai buscar na internet, em grupos de usuários de Revit ou em sites que fornecem famílias. Geralmente essas famílias elas não têm os parâmetros que você precisa alterar, ou talvez elas não tenham o padrão que você usa no seu projeto, e esse é o erro de número 4. Erro de número 4, ignorar as configurações de vista. Ignorar as configurações de vistas e folhas também, no Revit pode resultar em uma apresentação visualmente confusa, falta de clareza nas informações do projeto. Então é essencial destacar a importância de ter configurações de vistas e folhas bem definidas para garantir uma comunicação eficiente, uma apresentação visualmente atraente, para o seu cliente. Eu vejo por aí projetos onde o profissional importou um bloco de outro software e esse bloco ele veio assim cheio de linhas internas. Isso não segue nem um pouco o padrão do restante do projeto, faz com que a visualização fique totalmente fora do contexto do seu projeto, As configurações de vistas no Revit, elas determinam como que os elementos do modelo eles são exibidos, incluindo detalhe gráfico, nível de detalhamento, visibilidade dos elementos, e ignorar essas configurações pode levar a uma apresentação visual totalmente confusa e dificuldade na interpretação das informações do projeto. Por isso que é fundamental você dedicar tempo para definir adequadamente as configurações das suas vistas, Uma dica importante é você criar vistas específicas para as diferentes fases do projeto. Projeto de prefeitura, projeto executivo, planta humanizada. Cada fase pode exigir diferente nível de detalhe e informações específicas daquela fase. Então, ao você criar vistas específicas para cada fase, você pode garantir que os membros da equipe e todos os envolvidos no projeto tenham acesso às informações que são relevantes para aquela etapa do projeto. Além disso, é importante você definir a escala corretamente para aquele tipo de vista. Então, a escala ela determina a relação entre as dimensões do modelo e a representação gráfica na folha. Então, definir a escala corretamente é essencial para garantir a precisão e a legibilidade das informações do seu projeto. Então, certifique-se de ajustar a escala das vistas de acordo com a necessidade do projeto e as restrições do espaço da sua folha, Isso ajuda a reduzir a poluição visual e concentrar a atenção apenas no elemento que é importante para aquela fase. As configurações de folhas também são essenciais para uma apresentação visualmente atraente. As folhas no Revit, elas são usadas para criar desenhos, apresentações, documentação do projeto. Então, ignorar também o layout das folhas, as configurações das folhas, podem resultar em layouts desorganizados. Então, uma dica importante para criar folhas adequadas é definir um template, um modelo padrão, para suas folhas. Isso inclui como logotipos, títulos, numeração de página e espaços reservados para desenhos e informações. Então, ter um template padronizado ajuda a você a manter a consistência visual de todas as folhas do seu projeto padronizado, facilitando a leitura e a compreensão das informações. Então, ao seguir essas dicas, você pode garantir uma apresentação visualmente atraente e uma comunicação mais eficiente das informações do seu projeto dentro do Revit. E erro de número 5 é não aproveitar totalmente as funcionalidades do BIM. Não aproveitar totalmente as funcionalidades do BIM no Revit pode limitar o potencial do software e reduzir os benefícios que ele pode trazer para o seu processo de design, O BIM, ele oferece uma série de recursos e funcionalidades que podem melhorar
a colaboração, a precisão e a eficiência do seu projeto. Então, uma das funcionalidades do BIM que muitos usuários não aproveitam é a capacidade de integrar os dados e informações em um único modelo. O Revit ele permite você vincular informações adicionais aos elementos do projeto, como especificações técnicas, custos, datas de entrega, data de garantia e muito mais. Então, quando você integra esses dados no seu modelo, você pode ter uma visão muito mais geral do seu projeto, tomar decisão mais certeiras. Por exemplo, você pode vincular informação de custo a elementos como paredes, pisos, portas, janelas, e isso faz com que você tenha uma compreensão clara do orçamento desse projeto. E você pode tomar decisões de design, né, com base nessas informações. E além disso, você pode vincular datas de entrega a elementos de projeto, e isso permite que você acompanhe o cronograma de entrega e identifique possíveis atrasos ou conflitos no seu projeto. Outra funcionalidade que muitos usuários não aproveitam é a capacidade de criar simulações e análises no modelo. O Revit ele oferece recursos avançados de análise estrutural, análise térmica e energética que podem ser usados para otimizar o desempenho do seu projeto. Por exemplo, você pode realizar uma análise de carga estrutural para garantir que as fundações e as estruturas sejam dimensionadas corretamente. Além disso, você pode realizar análise de eficiência energética para identificar áreas de melhoria e reduzir o consumo de energia também do seu edifício. Outra funcionalidade que muitos usuários não aproveitam é a colaboração em tempo real. Então, o Revit ele permite que várias pessoas trabalhem simultaneamente no mesmo modelo, permitindo uma colaboração muito mais eficiente entre as diferentes disciplinas e as partes interessadas. Por exemplo, arquitetos, engenheiros estruturais, engenheiros de MEP, todo mundo pode trabalhar junto em um único modelo, compartilhando informações e coordenando todos os projetos. Então, o Revit ele permite que você compartilhe os modelos e as informações com as outras equipes de projeto, usando também formatos IFC. Isso facilita a colaboração com consultores externos e outras partes, garantindo a troca de informação e uma coordenação muito mais eficiente e eficaz. Eu já vi muitos profissionais que têm preocupação de entregar o modelo contendo todas as configurações, né, todos os componentes já criados por ele com muito esforço. Então, essa extensão IFC é uma ótima alternativa para você não ter os componentes e as configurações do seu modelo extraídas, né? Portanto, é essencial você explorar e aproveitar totalmente as funcionalidades do BIM dentro do Revit para você obter os melhores resultados nos seus projetos de design. Então, esses foram os 5 erros comuns ao migrar do AutoCAD para o Revit. Eu espero que vendo esse vídeo você possa evitar de cometer esses erros ou de alguma forma tentar corrigir se você está cometendo algum desses erros. Se você gosta desse tipo de vídeo, me deixa saber. Eu só faço vídeos a respeito disso. Se você não é inscrito, então aproveita, já se inscreve aqui no canal para você não perder o próximo vídeo e eu te vejo lá. Até mais!